Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Pedir vocês ficar de pé por gentileza, para a gente orar. Pedir vocês perdão por esses 10 minutos de atraso, Foi livramento de Deus. Trata a gente de uma forma muito especial. E a gente às vezes não entende o processo do que está acontecendo, mas a gente vê o livramento de Deus e o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então agradeço a Deus pelos livramentos e vamos começar a aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e glorificamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecer pelos teus feitos, pelos teus benefícios e por Senhor ter os seus profetas na terra. Muito obrigado pela tua fidelidade e pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. Estamos aqui pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Entregamos, ó Pai, a aula de hoje nas tuas mãos. Aqueles que vão estar, ó Pai, presencial, aqueles que vão estar assistindo por vídeo, que a tua palavra alcance o coração deles de forma sobrenatural. Pai, nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida. Que a vida da tua palavra encontre a nossa vida e transforme-a para a glorificação, para a exaltação do teu santo nome. Usa-nos nesta noite para a glorificação e exaltação do teu nome, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá, paramos na página 93, o resultado da morte de Cristo. A aula de hoje está tremenda, o que Deus tem preparado para nós também está espetacular. Eu tenho certeza que a palavra dele irá tocar o seu coração. Acharam aí? Tem como título Resultados da morte de Cristo. Ok? Em relação aos que creem, a anulação potencial do poder do pecado. Vamos ler Hebreus 9, 26 e depois Romanos. Hebreus, capítulo de número 9. Versículo de número 26 e depois Romanos 6. Acharam? Amém? Diz assim, Romanos 9, 26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso faz a gente nos retratar como era a expiação do pecado no Antigo Testamento. Todo ano, o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus no tabernáculo, a saber, no lugar santíssimo. E através daquele ato, o pecado do povo era expiado. Mas através de Cristo, por um único sacrifício vicário, ele levou todos os nossos pecados. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, do versículo 6 ao versículo de número 7. Romanos 6, do versículo 6 ao versículo de número 7. Acharam? Diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso mostra a transformação da pessoa quando tem um encontro com Cristo.
É impossível alguém ter um encontro pessoal com Cristo e continuar com as velhas práticas, e continuar com a velha postura, e continuar com o velho comportamento. Paulo vai dizer aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E a vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo no Espírito. Então nós aprendemos que o texto é da seguinte forma: todas as pessoas que têm um encontro pessoal com Cristo têm transformação. Porque o Evangelho não é sinais. A igreja de mercado ensinou que Evangelho é sinal, mas Evangelho não é sinais. Evangelho é mudança, transformação de vida. Você vai ver que quando Jesus vai principiar o seu ministério, o primeiro milagre que ele realiza é a transformação da água para o vinho. Qual foi o primeiro milagre de Cristo? Transformação. Então, Evangelho é isso: transformação. Sinais, prodígios e milagres é consequência da nossa fé. Porque esses sinais irão seguir aqueles que creem no meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Então, sinais não é Evangelho. Evangelho é transformação de vida, transformação de caráter. Ok? B. Libertação do domínio espiritual das trevas. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Acharam? Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas. Olha que tremendo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Se Ele nos tirou, éramos prisioneiros. A Bíblia diz que nós temos um corpo natural, né, corpo físico, e também temos um corpo espiritual. Primeiro as coisas acontecem em cima, para depois acontecer embaixo. Então, automaticamente estávamos presos em correntes espirituais por potestades, mas Ele nos tirou. Aleluia. Ele nos arrancou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. C. Libertação da maldição da lei. Antes de lermos aqui, deixa eu falar. Libertação da maldição da lei. Qual é a maldição da lei, gente? A morte. Tá? Então eu tenho que falar antes de nós lermos o texto. A maldição da lei é a morte, tá? Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, está lá em Ezequiel 18, esta morrerá. Então a maldição da lei é o quê? É a morte, tá? Porque todos pecaram, Romanos vai dizer isso, e afastados estão da glória, ou destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não foi quase todos, a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, tá? Então a maldição da lei é a morte, mas através de Cristo estamos aqui pela graça, somos justificados pela fé e temos vida nele. Vamos lá, Gálatas 3, do versículo 10 ao 13. Gálatas 3, do versículo de número 10 ao 13. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Uma observação aqui: no livro da lei não são somente os 10 mandamentos, são 613, desde Gênesis até Deuteronômio.
A Torá são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, ok? Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então está dizendo que é impossível alguém ser justificado pela lei. São 613. Uma pergunta: alguém consegue lembrar os 10 da pedra de cabeça? Consegue lembrar os 10 da pedra de cabeça? Que dirá 613? E ainda tem judeu preso nesse paradigma de querer cumprir todos os mandamentos. Eles são muito rigorosos. Ninguém, gente, conseguiu ser justificado pela lei, a não ser um: Jesus Cristo. Esse sim cumpriu toda a lei em nosso lugar. Aleluia. Oh, gente, é muito forte. Para nos dar o direito de sermos justificados pela fé. Aleluia. Uma observação aqui: nem Abraão conseguiu, gente. Haja vista que Abraão viveu um período antes da lei. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Ninguém conseguiu guardar a lei. Nem Moisés, nem Arão, nem Eleazar, nem Josué, ninguém. Somente um. Aí detalhe: tem igreja, tá? Desculpa, a gente tem que falar. Tem igreja que quer viver alguns paradigmas da lei, tá? Muita igreja por aí tem, assim, dessa maneira. E o que acontece? Eles não sabem nem os 10 mandamentos da pedra de cabeça. Eles não sabem nem o que é pecado. Porque são 613. Dentro desses 613, 248 são mandamentos prescritivos, que você pode fazer. 365 são negativos, que você não pode fazer. Ninguém seria justificado pela fé. Então, automaticamente, não adianta você automaticamente guardar um e não cumprir o outro. Você quebrou toda a lei, como Jesus disse. Vocês guardam um e tropeçam em outro. Então vocês tropeçaram em toda a lei. Então, automaticamente, somente um teve o poder de fazer essa proeza e guardar toda a lei e assim cumpri-la. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou da morte, gente. Porque todos nós aqui somos réus. Através de Cristo somos absolvidos pela sua graça. Somos justificados por meio da graça. Prossigamos: fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Oh, glória. Colossenses não tem como falar dele e não sentir a presença dele. Colossenses 2, 14. Saúde. 2,14. Eu acho tremendo esse texto aqui. Vai dizer assim, ó. Que diz assim, não vai dizer, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, rasgando a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, glória! A cédula, a dívida que era nossa, ele mesmo pegou, oh glória, e levou, ele riscou, ele rabiscou, ele rasgou, ele levou sobre si a nossa dívida, e automaticamente foi cravado sobre ele na cruz. Vamos lá, apostila. Todo obstáculo legal para a salvação do homem é removido. Toda acusação que a lei proferir contra o pecador fica totalmente satisfeita, libertando da maldição todos quantos confiam na lei e nas suas obras
para a sua justificação. D. Remoção da condenação. Romanos 8, 33. Romanos 8, 33 ao 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Olha que preciosidade sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Não vale acusação, não vale condenação. Detalhe, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Além dele morrer por nós na cruz, ele ainda fica à destra do Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, daqui a pouco vamos passar um quadro aqui, a trajetória que Cristo fez após a sua morte. Vai ser impactante para nossas vidas esse quadro. João 5, 24. Oh, glória. Esse texto é muito tremendo. Porque quem morreu e ressuscitou foi Ele. E morreu por você. Então contra você não vale condenação. Contra você não vale apontamento. Não vale acusação. E além de tudo, Ele intercede pelo Pai. Por nós. Oh, glória. João 5, 24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma observação aqui: aquele que ouve a palavra dele, não é escutar. Porque eu costumo dizer que quem escuta não pratica. Eu costumo dizer que quem ouve, pratica. Porque a fé não vem pelo escutar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, uma observação aqui: aquele que crê na palavra dele, esse não entra em condenação. Uma observação aqui: crer na palavra é você praticar mesmo. Sim ou não? Porque a Bíblia é o nosso manual de fé. É a nossa regra de fé. Quer saber o que Deus gosta? Está na Bíblia. Quer saber o que Ele não gosta? Está na Bíblia. Então não tem como eu querer viver a bel prazer. Não tem como eu querer viver a minha vontade. Porque automaticamente nós temos que abrir um parênteses aqui. Se eu automaticamente creio e tive um encontro com Ele, a minha vida muda. Alguém pode perguntar assim: pastor, quando é que você sabe que alguém é salvo? É só você olhar para a vida dele. E só ele mesmo se autoanalisar. E ver a vida que ele está tendo. A conduta que ele está tendo. Porque quem tem um encontro com ele, não tem como não mudar, gente. Porque ele transforma vidas. Aleluia. Vamos lá. Remoção das diversas barreiras existentes entre os homens. Gálatas 3, 38. Gálatas 3, 38. Amém?
Perdão, 3:28. Gálatas 3:28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse texto aqui está apontado para a igreja. Cristo é o cabeça, mas nós estamos aqui, somos corpo de Cristo. Cada um com a sua funcionalidade, cada um executando aquilo a qual ele foi inserido. Tem braço, tem dedo, tem perna, cada um contribuindo para o corpo. Por isso que Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir, não subsistirá. Por isso que a igreja tem que viver em cada dia em unidade de fé. Por quê? Porque não tem como o meu corpo, né, querer ir para a direita, o braço quer para a direita e o outro quer para a esquerda, não tem como. Cada um trabalhando, desempenhando para o crescimento do mesmo. Efésios 2:11. Efésios capítulo 2, versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Tá? Através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está fazendo um paralelismo entre a história veterotestamentária e aqueles que estão ingressando na fé agora. Gentio não era circuncidado, mas pelos judeus eles eram taxados como incircuncisos, porque a circuncisão era desde Abraão até o dado momento aqui. E automaticamente, quando alguém olhava para alguém que era incircunciso, chamavam ele dessa expressão, incircunciso, e achavam que eles não eram da aliança. Mas por conta de Cristo, né, que foi feita uma aliança não de homem, mas uma aliança eterna, nós podemos ter esse direito de sermos, né, filhos de Deus, a qual cremos no seu nome. Versículo 12. E que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, mas tendo esperança e sem Deus no mundo. Aliás, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Oh glória! É até o versículo de número 16, prossigamos 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no vosso meio, separação entre os judeus e os povos gentios, separação entre a circuncisão e a incircuncisão, porque quem era incircunciso, automaticamente aos olhos dele, não fazia parte da aliança, mas através de Cristo, que a nossa circuncisão, a Bíblia diz que é na alma, nós podemos quebrar essa barreira e nos chegar a Ele, porque a barreira que existia foi quebrada. Versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória ao nome do Senhor por isso. Aleluia.
Vamos lá, apostila. F. Oportunidade de filiação a Deus. Gálatas 4, ao 4 ao 5. Gálatas 4, versículo 4 ao 5. Glória ao teu nome, Jesus. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gente, pega isso aqui. Você é filho de Deus. Nunca deixe o diabo de dizer o contrário, tá? Por mais que ele tente, porque ele vai tentar. Ele tentou com Jesus. Jesus foi batizado, olha, sair das águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e houve uma voz no céu: eis o meu filho amado, em quem me compraram. A manifestação da Trindade ali. Depois disso, Jesus é levado ao deserto. O que acontece no deserto? O diabo aparece lá e tenta ele. Todos os dias o diabo tentou ele. A Bíblia diz que olha a expressão do diabo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Uma observação aqui, gente: o diabo sempre vai se manifestar nas suas maiores necessidades. Vou repetir isso aqui. Ele sempre vai se manifestar nas suas maiores necessidades. E como vencer ele? Na palavra. Oh, glória. Como Jesus venceu ele? Na palavra. Nós não estamos isentos disso. A Bíblia diz que ele foi tentado todos os dias enquanto esteve ali. E fora dali também, mas nós estamos falando desse cenário ali. E a maior necessidade de Jesus naquele momento era o quê? Era fome. Era suprir a sua necessidade, que era fome. E é assim na nossa labuta cristã, na nossa caminhada. Ele sempre vai aparecer na sua e na nossa maior necessidade. Mas automaticamente, nunca deixe a dúvida entrar na sua mente: você é filho. E o interessante é que em todo o tempo Deus não tinha se revelado para Jesus. Se revelou só quando ele se batizou. Falou com ele apenas uma vez, em todo o tempo ele não duvidou que ele era filho. Sim, isso mesmo. E o diabo, em todo o tempo do deserto, queria trazer a dúvida para ele: se. E Deus falou com ele apenas uma vez: és meu filho amado. E aí ele acreditou que realmente era o filho amado e não deixou a dúvida entrar nele. É o que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes queremos que Deus fale para a gente 2, 3, 4, 5 vezes aquilo que ele sempre fala, porque em determinado momento a dúvida acaba batendo no nosso coração. Verdade. Acaba entrando e a gente deixa aguardando. Boa colocação. Isso é fato. Isso é fato. Quem é que nunca na caminhada, né? Nunca pediu: poxa Deus, rapaz, se o Senhor fez na minha vida mesmo, se o Senhor falou que eu sou isso mesmo, fala comigo de novo. Mas será que a voz que ele falou antes entrou em descrédito por causa de uma situação? Por causa de um momento? O importante é que você é filho de Deus. Só uma pergunta aqui. Eu fiz a pergunta com uma outra classe. Algumas pessoas ficaram até assim meio coisa. Só uma pergunta aqui. Você acredita que Jesus morreu por todos os seus pecados que você ainda vai cometer? Sim ou não? Ele tem escrito na palma da mão dele todos os nossos dias. Sim, Isaías 49. Então, uma observação aqui. Olha que a Bíblia diz: antes da palavra chegar à nossa boca, à nossa mente, ele já conhece. Nós lemos logo no início da aula que foi necessário ele morrer uma única vez. Porque senão ele teria que morrer de todo o tempo. Todo dia. Por isso nós lemos. Então ele morreu, ele sabe o pecado que você vai cometer amanhã. Detalhe, uma pergunta aqui: quem é que não pecou e levanta a mão? Uma observação: não estou fazendo apologia ao pecado, porque o pecado distancia o homem de Deus, tá? Mas precisamos viver em santificação, em renúncia. Só que todos nós pecamos aqui. Mesmo assim, ele nos amou, gente. Às vezes eu falo com ela assim, às vezes ela fica, fala assim: rapaz, o que Deus viu em mim?
Deus escolher, ela fica, sabe? Eu uso a expressão assim, desculpa a expressão chula. Eu sou uma pessoa miserável, gente. Eu não presto, sabe? Eu erro, eu falho, e mesmo assim Ele me escolheu. Porque eu acho interessante, em Gálatas, Paulo vai dizer assim, quando Deus me escolheu, o apóstolo Paulo dizendo, no ventre da minha mãe, Ele não consultou homem nenhum. A escolha de Deus na tua vida é absoluta. Pega isso, pastor. A escolha de Deus na vida da senhora é absoluta. Foi Deus que escolheu, foi Deus que levantou a senhora, foi Deus que separou e pronto, acabou. Às vezes a gente entra na dúvida, será, gente? Será? Mas Ele nos escolheu. Vamos ver uma coisa aqui? João 1,12. Para prosseguir aqui, João 1,12. Em João 1,12, eu prossigo falando, através do Espírito aqui. João 1,12. Pode? Deixa eu só consertar uma coisa aqui. O que a Edilene falou, só para consertar. A Bíblia diz em Isaías 49 que todos os nossos nomes estão escritos na mão dele. Né? Juntamente com os nossos dias, os nossos mundos estão dentro dele. Né? Só que a Bíblia também fala que tem um livro, 2 livros. Está registrado lá quem está vivo, existe o livro dos mortos. Por isso o Apocalipse diz que serão abertos os livros. Pode continuar. Sim. Então, se todos os nossos dias estão ali, os nossos pecados que nós cometemos e que vamos cometer, também estão. Uma observação. E aí, Tem 2 livros, né? Um que era o que é mais coisa para a gente fazer, e o outro que a gente fez. Isso aí. então, diante desses pecados que estão lá, que nós ainda vamos cometer, e aí Deus ainda nos mostra bem. Sim, porque eu deixei de pensar para a senhora aqui. O dia que a senhora nasceu aqui na Terra, tá? Porque a história da senhora não é aqui na Terra. Tá? Nós já lemos esse texto aqui. Né? O mesmo instante que Deus viu a senhora nascer, viu a senhora morrer, no mesmo instante. Isso é assustador, não é? Mas isso é poderoso. Não é? Mas isso é poderoso, pastor. Olha Salmo 90. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Para Deus não tem tempo. Ele viu eu nascer e viu eu morrer. Ele viu meu primeiro pecado. Olha, eu estou sendo Deus aqui, gente. E viu meu último pecado. Mesmo assim me escolheu. Só que olha que interessante. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há condenação. Os seus pecados, Ele não lembra. Por quê? Olha só, gente. Por quê? Quando a gente ressuscitarmos, temos nosso corpo em glória, transformados, nós ficamos vivos. Os mortos serão transformados também, subiremos. Nós teremos que aparecer atrás de Jesus. E Ele é à nossa frente. Porque é Ele que vai nos apresentar ao Pai. Ele que vai nos conduzir ao Pai. Está lá em João. Aquele que o Pai me deu, virá a mim. Porque a vontade do Pai é essa, que todos que o Pai me deu não se percam, mas eu ressuscite no último dia. Todo mundo atrás dele, ele fala assim, aí, Pai, todos que tu me deste, não se perdeu. Todos. Pegou isso aqui? Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque a gente acha, né, que a igreja passada construiu na nossa mente foi o seguinte, que crente vai passar pelo tribunal, para julgamento. Não. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não entra em juízo. O tribunal que nós queremos passar é por galardão, é por recompensa, é por obra. É diferente de juízo. Entendeu? Tudo, olha o que eu vou falar para a senhora aqui. Olha que doideira poderosa. Todas as bênçãos, pega isso aqui é para todos nós. Todas as bênçãos que a senhora ainda vai orar para pedir, Deus já liberou. É doideira, né, gente? Está lá em Efésios que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção no mundo espiritual. Aí entra o seminário de batalha espiritual que eu estou aplicando.
Existe bênção que já era para muitos aqui ter recebido, ó, só que está retido. Isso aqui é muito forte, gente. Porque Daniel, quando pediu, Deus liberou. Só que Daniel continuou orando. Segundo dia, porque a bênção não tinha chegado. Terceiro dia, Daniel continuou orando. 21 dias Daniel orando. Até que Deus mandou Miguel, 2 príncipes. Existe mais outros igual Miguel. Ele mandou Miguel, 2 primeiros príncipes. Para atravessar o mundo espiritual e liberar a bênção de Daniel. Os demônios ali eram tão territoriais porque o rei da Pérsia havia prendido ele lá em cima, que é o demônio. Porque primeiro acontece em cima, para depois acontecer embaixo. Tudo primeiro. Só para falar com você aqui, só rapidinho. Isso aqui é rapidinho. Vou botar aqui, ó, céu, né, mundo espiritual e terra. Aqui é um eixo de simetria. Deus sempre vai falar aqui, ó, entre os dois mundos. O mundo espiritual para o mundo físico. Primeiro acontece aqui em cima, para depois acontecer aqui embaixo. Está lá em Hebreus 8. Primeiro se acontece em cima, para depois acontecer embaixo. Deus libera primeiro aqui. Só que Efésios 6 vai dizer que aqui, no mundo espiritual, tá, gente? Isso aqui não é o eporâneo, não, tá? Não é o céu de Deus, não, tá, gente? Ali é a região celestial, tá? O mesorâneo, que existem 3 céus. Ali é o mesorâneo, tá? Então primeiro vai acontecer aqui em cima, para depois acontecer aqui. Tem coisas que já aconteceu aqui, igual aconteceu com Daniel. Só que o diabo travou a bênção de muita gente no mundo espiritual. Então isso aqui precisa ser liberado. E como liberar o mundo espiritual? Continuar orando. O nosso mal é que nós começamos a orar e desistimos. Não temos uma planilha de oração com propósito. Você lembra como é que você começou o ano? Orando sobre o quê? Eu estava pensando sobre isso. Eu falei, rapaz, eu estou nessa área, eu estou padecendo. Porque a gente começa na virada do ano orando sobre aquilo. Mas depois de uma semana nós vamos se perdendo na oração e paramos de orar. Irmão, toda a oração tem que ter propósito. E pega isso aqui. Toda a oração é a oportunidade de você se conectar com o mundo espiritual. Eu sei que essa palavra vai te chocar, porque nós temos um preconceito sobre isso. Todos nós aqui somos um médium. O que é a palavra médio? Aquele que liga o mundo físico, natural, ao mundo espiritual. A Bíblia diz que Moisés era um medianeiro. Moisés era um médium. Ele era tanto médium que ele conversava com o espírito. Sei que isso te choca, porque anjos são espírito. Ele conversava com o anjo, a ponto do anjo falar com ele no meio de uma sarça. A ponto de um anjo entregar para ele as pedras que Deus havia escrevido de mandamento. O anjo entregou para ele. Isso está na Bíblia. Então o que acontece? A gente perde batalha porque nós temos levado a nossa luta para o território errado. A nossa luta tem que ser travada no mundo espiritual. Uma observação que a gente voltar aqui para o texto de João 12. Uma observação aqui. Quem aqui já pescou? Ninguém pescou aqui? Já pescou? Já pescou? Já? Você é pescador? Não sou pescador não sou mentiroso. Não é isso não, mano. Quase que eu engasguei, não é isso não. Rapaz, Eu não gosto, mas já pesquei. Já pescou? Eu tô falando que não sou pescador porque eu não gosto de pescar. Falei brincadeira. então você vai entender o que eu vou dizer. Nem pescador, nem caçador, nem nada. Tem peixe que a gente pega no anzol, no murinete, ele tem uma força excomunal. Ele tem uma força fora do comum. E às vezes não é tão grande. E às vezes não é grande, às vezes é pequeno. É porque todo ser que estiver no seu lugar de origem, ele fica mais forte. Então pega isso aqui, quando você for pegar uma luta espiritual, leva ela para o alto. Entre com ela no mundo espiritual. Porque você tem um corpo físico, isso diz a Bíblia.
Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Para conectar com os dois mundos. O mundo físico, o mundo natural e o mundo espiritual. Então toda a nossa luta tem que ser levada ao mundo espiritual. Responde essa pergunta? Vamos lá, ó. Isso aí, hoje em dia está explicado pela ciência, né? A chamada física quântica. Só que eles não falam em céu, né? Obviamente, eles usam outra Um termo mais técnico. Eles falam em dimensões diferentes. Diz que nós vivemos em dimensões diferentes. Sim. Como um exemplo clássico que eles dão é o fato de, às vezes, nós chegarmos em um determinado local, nunca estivemos lá antes, Sim. e identificarmos alguns pontos dos locais. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo aqui. Sim. Né? Então, eles usam até muito esse exemplo, que é uma coisa muito prática que acontece no dia a dia. Como que você sabe que ele tem aquilo? Porque você já esteve lá. Já esteve lá. Qual a forma de você ter estado lá? É porque você já viveu no mundo espiritual. No mundo espiritual, isso aí. Porque primeiro acontece em cima. Isso aí, perfeito. Perfeito, isso aí. Que igual hoje. Hoje eu acordei com uma angústia, gente. Sabe aquela angústia, sentimento horrível? Sabe? Angustiado, um sentimento, sabe? Horrível. Todos esses sentimentos eu só tive quando eu perdi amigos. Sempre morte e acidente. Daqui a pouco eu ficava pastora. Meu filho, pastor, não ia nem te falar não. Eu pensei depois, por que a pastora não fala? Foi muito de Deus, sabe? Ela falou assim, olha, Deus está me incomodando aqui, me mostrou aqui acerca de um acidente, livramento de morte. Naquele mesmo horário, uns 5 minutos antes, mais ou menos, 10 minutos antes, não passa disso. Um rapaz do outro Uber tinha cancelado a nossa vida hoje. Eu falei, poxa. Aí me passou para outra mulher, que eu não conhecia, nem conheço, né? Nós conhecemos ela hoje, o Uber também. Que nos trouxe. Eu sempre marco meia hora antes, 20 minutos antes, porque eu gosto de chegar antes. Não gosto de atrasar, gente. Ela começou a atrasar. E eu pedi a Deus em oração, falei, Deus, eu quero um sinal. Depois que eu orei, sabe? Depois que eu orei, nunca havia orado. Eu acordei bem, foi na parte da tarde, foi depois de meio-dia para lá que comecei a ficar angustiado, com uma angústia, acordei bem, depois comecei a ficar angustiado e tal. Depois desse momento, que eu fico angustiado, Deus usou a pastora e tal. Eu entendi, né? Tinha cavalo na pista, tinha tudo na pista hoje. Eu entendi o livramento de Deus. Então o que acontece? É algo que ela contactou o mundo espiritual. E Deus revelou no mundo físico. Porque está lá em João que todas as obras das trevas não quer vir para a luz. Por quê? Porque ela não quer ser revelada. Quando ela vem para a luz, Deus revela. Para ela ser exposta, para ela ser revelada. E automaticamente aconteceu hoje. Deus nos livrou. A gente não sabe como é que vai ser o nosso regresso, mas tem certeza, em nome de Jesus, que vai ser como nós viemos. Então eu sei que o senhor falou, é muito interessante. Enquanto nós já vivemos, tem igreja que eu vou pregar, eu falo assim, eu já estive aqui. E às vezes é a primeira vez que eu estive lá. Mas primeiro acontece em cima, para depois acontecer embaixo. Vamos lá. João 1, 12, mas eu vou ler até o 13. João 1, 12 e 13 diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus. Mas isso aqui é muito poderoso, gente. Você não é um acidente. Eu não sou um acidente. Você não é um erro. Não foi papai e mamãe que quis fazer você, não foi. Não foi a vontade da carne, não foi a vontade do varão, mas foi da vontade de Deus. Então, pegando mais um ganchinho aqui no que a missionária falou aqui, Ana Cláudia, Deus nos escolheu sabendo que nós íamos cometer desde o início até o final, mas mesmo assim nos amou. Vamos lá, prosseguimos na apostila aqui. Pastor, ouvimos muito dizer que nós somos frutos do pecado. Como somos frutos do pecado se somos frutos de Deus, da escolha de Deus? Então, Deus é pecador? Ficam fazendo um tipo de analogia, né, ou não pensam muito bem. Mas
Uns falam repetido, repete o que os outros já falaram, né? Sim, Muitos falam. sim. Temos essa mania de ficarmos repetindo aquilo que os outros falam, né? Verdade. É que aqui, se nós nos apegarmos fiel aqui à palavra, nós não somos frutos do pecado, nós somos frutos de Deus. Sim. Né? Nós somos frutos de Deus, filhos de Deus, porém pecadores. Sim. Né? Pecadores arrependidos e confessos. Entendeu? Porque, irmão, não tem nada que você possa fazer para surpreender Deus. Desde positivo quanto negativo. Ele sabe toda a sua história, porque foi ele que escreveu. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente fala por ouvir e por não examinar a escritura. Né? Por isso que eu sempre falo, é sempre bom você ter mais de uma tradução. É muito bom você ter mais de uma tradução. Porque tem uma tradução que às vezes ela é muito dificultosa de você entender, porém existe outra que é mais fácil e dá para você entender. Existe outras que são os textos mais recépticos, mais fiel ao original, para você ter uma compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Porque meias verdade não é verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém? Vamos lá. G. Oportunidade de reconciliação com Deus. Romanos 5, do 10 ao 11. Preciso passar um quadro aqui, Jesus. Romanos 5, do 10 ao 11. Acharam aí? Diz assim, ó: porque, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Por que éramos inimigos? Por causa do pecado. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Mas através do seu Filho, fomos o quê? Reconciliados com Ele. Prossigamos aqui. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que reconciliação foi essa? Através da morte de Cristo. É o plano A de Deus. Gente, pega isso aqui. Deus não tem plano B, não. É plano de salvação. Não é acidente da salvação. Deus não trabalha assim, não, vamos jogar dessa maneira aqui, se não der certo, a gente vai por esse caminho aqui. Não. Deus tem um plano pré-estabelecido. E o plano, e o propósito, e o decreto, e a vontade dele vai acontecer. Porque está lá em Romanos 9, 16. Nós vamos ler antes um pouquinho, que diz assim, que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú. A escolha foi dele. Mano, Deus não sabia o que Jacó iria fazer, gente? Sabia ou não? Mesmo assim escolheu Jacó. Só que nós temos que pontuar uma coisa aqui. Jacó não enganou Esaú. Esaú que não valorizou a primogenitura. Jacó comprou uma primogenitura, mas a bênção já era dele. Deus já ia fazer acontecer de um jeito ou de outro. Mas automaticamente Jacó enganou seu irmão. Isso é errado. Por isso aquilo que você planta, você vai colher. Aproximadamente Jacó, né, se passa por Esaú, porque o erro de muitos cristãos é se passar por aquilo que ele não é. Vou repetir isso aqui, que isso aqui me arrepiou. O problema de muito cristão na atualidade é se passar por aquilo que ele não é. Automaticamente ele pega a bênção e some da casa do pai. Ele plantou isso no coração de Isaac, porque Isaac não morreu, gente. Isaac não morreu após abençoar Jacó. Isaac viveu mais 20 e poucos anos. Jacó vai embora, faz o coração do pai sofrer. Ele plantou isso. Aonde é que Jacó vai colher isso? Na vida de José. O mesmo período de tempo que Jacó fez Isaac sofrer longe da casa dele, foi o mesmo tempo que Jacó sofreu
pelo distanciamento de José, achando que José tinha morrido. Pega isso aqui, gente. A lei de semeadura é muito rigorosa. Se você não está satisfeito com o que está colhendo, verifique as sementes que você tem plantado. Porque aquilo que o homem plantar, isso o homem colherá. A Bíblia diz, no versículo 16 do capítulo 9 de Romanos, que isso não depende daquele que quer, ou daquele que se apressa, ou daquele que corre, mas da vontade de Deus, que chama a todos. Isso depende da vontade. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não dependem da minha vontade. Depende da vontade dele, vai acontecer. Prossigamos aqui. Agar.